E se eu te dissesse que o maior ladrão de paz em muitos relacionamentos não é a outra pessoa, mas o peso invisível do dinheiro? O que você faria se te contassem que aquele valor que sobra ou que não sobra pode ser a raiz das discussões que te fazem perder o sono? E se te perguntassem quem você seria sem esse peso? Oi, eu me chamo Vinícius, sou planejador financeiro CFP, casado com a Ana Paula, e nesse vídeo nós iremos falar sobre esse fantasma invisível chamado estresse financeiro na vida de um casal. Esse inimigo silencioso que destrói a confiança, a tranquilidade e o sono de muitos casais. Porque quando esse estresse é constante na vida financeira de um casal e no seu relacionamento, ele nunca está sozinho. Ele vai trazer para vocês cansaço, insegurança, medo, culpa, e aquele lugar que deveria ser o refúgio de vocês, a cama de vocês, se torna um campo minado no seu relacionamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar a causa, a consequência e a solução desse estresse financeiro para que a partir de hoje vocês consigam lidar com essa situação e vencê-la dentro do seu relacionamento. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever naquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho, nós acreditamos que educação financeira, essa consciência financeira para casais, pode transformar a realidade da sua casa e do seu lar, e vocês fazem parte desse projeto junto conosco. E para que essa conversa não fique apenas nas minhas palavras, nós usaremos como base fundamental nessa conversa de hoje o relatório que a Ambima produz, chamado Raio-X do Investidor Brasileiro. Estamos na 8ª edição, que é a última edição de 2024. A Ambima é uma associação brasileira das entidades dos mercados financeiro e de capitais, uma das maiores certificadores e associações do mercado financeiro, com o intuito de trazer algumas autorregulações, ajuda, transparência ao mercado financeiro e aos investidores. O intuito desse relatório é trazer consciência, despertar a população, trazer à população um nível de consciência maior sobre a importância de ter investimentos. E um dos temas mais importantes que foram acrescentados nesse relatório em 2023 foi a perspectiva do estresse financeiro na vida de uma pessoa, o impacto disso na vida de uma família, e hoje nós faremos, dentro desse relatório, esse conceito, entenderemos esse conceito, esse entendimento do estresse financeiro e trabalharemos as soluções na vida financeira de vocês como casal. Aqui dentro do relatório você vai identificar que são muitos temas relevantes tratados aqui dentro do relatório e vocês podem acessá-los gratuitamente, como eu já falei. Em poucas palavras, os destaques da edição: população entrevistada, resultados gerais, perfis das pessoas em relação à sua renda, classe A, B, C, D e E foram entrevistadas, nível de estresse financeiro, que é o nosso foco hoje, bets, autocontrole e imediatismo, e os temas mais importantes serão estes ao longo do relatório. Caso vocês queiram um vídeo sobre algum outro tema desses daqui, talvez bets, autocontrole e imediatismo, coloca nos comentários para que nós possamos produzir um outro vídeo específico sobre algum tema também tratado aqui no relatório. Hoje, o nosso foco será o estresse financeiro. Vamos começar. E antes de trazer alguns dados estatísticos que nós teremos aqui na pesquisa, eu quero trazer algo que é uma quebra de mito, talvez. Eu diria que é praticamente impossível vivermos uma vida sem estresse financeiro. Mas fato é, nós conseguimos e devemos medir o tamanho desse estresse, o tempo e constância desse estresse e a data fim desse estresse. E isso vai acontecer através de decisões financeiras que vocês construirão a partir deste vídeo. E isso é muito importante, porque nenhum casal consegue suportar um longo prazo de estresse financeiro mantendo um bom ambiente na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu relacionamento. É de suma importância olharmos para esse tema com o viés de que, se hoje eu vivo um alto estresse financeiro, o que é preciso fazer para que esse estresse diminua, esse nível de estresse e tensão diminua. E isso sim é completamente possível para qualquer casal e para qualquer família. A pesquisa da Ambima considerou a autoavaliação dos entrevistados para definir esse critério do estresse financeiro. Então, as pessoas que respondiam de 0 a 4 foram classificadas com baixo estresse financeiro. Aquelas que respondiam de 5 a 7, a nota da autoavaliação, estavam classificadas como médio estresse financeiro, e aqueles que respondiam de 8 a 10 estavam relacionados no nível de alto estresse financeiro.
A consequência disso é que 51% da população relata alto estresse financeiro. E se você fosse entrevistado hoje, qual seria o seu nível de estresse financeiro de 0 a 10, para que a gente entenda também aqui na nossa pesquisa e no nosso canal qual seria o seu nível de estresse financeiro como casal e como família atualmente. Seguindo aqui com a nossa pesquisa, olha só que interessante. 58% de quem não economizou tem alto estresse financeiro. Olha a correlação entre aquelas famílias e casais que guardam uma parte do que ganham e aquelas que gastam tudo que ganham ou mais do que ganham. 37% de quem não economizou, alto estresse financeiro. Lembra, todos possuímos níveis de estresse financeiro, com investimento ou sem investimento. O ponto é, se ele é muito alto e muito constante, vai te impactar e ser muito danoso. Temos que trabalhar intencionalmente para resolver essa questão. Na parte de baixo, nós encontraremos aqui a distinção entre os públicos desses níveis de estresse financeiro. Na primeira coluna, perfis de pessoas sem nenhum tipo de reserva, onde 59% delas constatam um alto estresse financeiro. Na segunda coluna, perfil que economiza, mas não investe, 40% de estresse financeiro, 33% médio e 27% baixo. Nível de quem investe na caderneta de poupança. Olha só que curioso, a pessoa está deixando na poupança e talvez tenha um nível de estresse de poderia estar ganhando mais, estou perdendo para a inflação, eu só estou guardando o meu dinheiro. Olha só que interessante, 46% de nível de estresse até as pessoas que guardam seu dinheiro na poupança. E o último nível, as pessoas que diversificam os seus investimentos aqui, 40% de alto estresse, 26% de baixo estresse e médio estresse, 34%. A segunda parte da pesquisa traz uma demografia do estresse financeiro com as idades e as gerações das pessoas que foram entrevistadas. Olha só que interessante. A geração Z, onde nós temos pessoas de 16 a 28 anos de idade, relatam ali 46% de alto estresse financeiro. E o nível mais preocupante são aquelas pessoas que estão entre 29 e 43 anos de idade. Os millennials, conhecidos como millennials, possuem aqui 57% de alto estresse financeiro. Isso é compatível com as pessoas que você anda, com os casais que você caminha? Tá fazendo sentido essa pesquisa aqui, essa correlação? A geração Z, 53% de alto estresse financeiro e os boomers, que são 64 mais 44% de estresse, alto estresse financeiro. Uma outra análise interessante que eles fizeram aqui foi gênero e renda também determinam a diferença do estresse financeiro. Isso aqui é muito importante. Nós sempre falamos aqui no canal a importância de trabalharmos intencionalmente o nosso aumento das rendas, o que consequentemente também é um nível de estresse financeiro, estar sempre pensando em aumentar as rendas. Mas nós percebemos aqui que o nível da sua renda vai influenciar no nível do seu estresse financeiro. E isso nos ajuda a ter maior consciência e clareza para tomarmos decisões a partir de agora também. Olha só, pessoas que ganham até R$ 1.412, um alto nível de estresse financeiro, 32% maior nível. Logo, aquelas que vão aumentando a sua renda vão diminuindo o seu nível de alto estresse financeiro. Tem o seu nível de estresse, mas o alto nível reduz conforme vocês aumentam a renda de vocês. Mas eu quero te fazer um desafio agora. Você já conheceu alguma pessoa que ganhava 1.412, aumentou a sua renda, aumentou a sua entrada de recursos dentro da casa, mas o seu nível de estresse não diminuiu ou diminuiu muito pouco, porque essa pessoa estava desorganizada financeiramente? Entra mais dinheiro na casa, mas ela não sabe para onde vai, qual dívida paga, como se organiza, como investir. A vida dela só aumenta o nível de complexidade e dificuldade financeira porque não havia organização, planejamento, um plano de ação para esse novo dinheiro que entrou. É muito comum nós vermos autônomos, casais que são autônomos, vivendo esse tipo de desafio. Entra muito dinheiro na casa, eles fazem muito dinheiro, contudo, não sabem para onde esse dinheiro vai, o que aconteceu com ele, e isso traz muito estresse financeiro também para o casal. Mas, quanto maior for a renda, a tendência é que você tenha ali um nível menor de estresse financeiro. Outra coisa, nível de estresse financeiro por comportamento em relação a gastos. Olha que interessante. Os gastos foram maiores do que a renda, o nível de estresse financeiro 71%.
Então, quando os nossos gastos são maiores do que as nossas rendas, isso traz para nós muito estresse financeiro. E como isso acontece na vida financeira de um casal? Na maioria das vezes ocorre através da utilização do cheque especial, cartão de crédito, consequentemente vira um empréstimo pessoal lá na frente, se esse casal começa a se endividar, reparcelamento do cartão, o nível de estresse altíssimo na vida financeira de um casal. Porque para gastarmos mais do que ganhamos, temos que ter acesso e disponibilidade de um recurso que não é nosso. Normalmente esse recurso é o recurso do banco e do cartão de crédito. Segundo item, os gastos foram mais ou menos iguais às rendas. Então, aqueles que gastam acima das rendas, aqueles que gastam igual e aqueles que gastam menos do que ganham, ligeiramente possuem um menor nível de estresse financeiro. Ligeiramente não, né? De 71% para 31% de alto estresse financeiro. Olha o tamanho dessa diferença. Só o fato de termos clareza, consciência, gestão e organização da forma como nós gastamos o nosso dinheiro, reduzindo drasticamente o nosso nível de alto estresse financeiro. E antes de continuarmos a nossa pesquisa, eu vou deixar para você aqui um vídeo te ensinando sobre organização financeira em casal, para que vocês consigam sentar e organizar as finanças de vocês, que isso é uma parte fundamental para reduzir esse estresse financeiro que vocês possam estar vivendo como casal e como família. Caso vocês queiram ter um processo de acompanhamento e mentoria financeira, eu vou deixar abaixo também desse vídeo uma descrição do nosso trabalho, do nosso acompanhamento financeiro, para que vocês possam ter um profissional ajudando vocês nessa construção de um planejamento e organização financeira para a realização dos sonhos de vocês. E aqui uma conclusão quase que óbvia da última pesquisa, que é a questão da forma como nós gastamos, se é mais, menos ou igual às nossas rendas. A consequência disso é que o equilíbrio nas despesas é maior no perfil diversifica, quase metade do perfil sem reservas gasta mais do que ganha. Aqui nós temos então essa diferenciação entre os perfis. E aí você observa que aqueles que diversificam os seus investimentos, que é a última barrinha, 34% deles gastam menos do que ganham. E isso potencializa essa diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto, é uma margem que nós temos para fazermos a nossa reserva, a nossa margem de poupança, de reserva todos os meses. E a partir disso eu começo a construir investimentos, diversificação do meu patrimônio financeiro. Consequentemente, aqueles que gastam igual ou gastam mais, possivelmente não terão recurso para investir. Aqui é um ponto muito importante. Quando nós falamos de gastos, ganhos e gastos, vocês precisam fazer um cálculo que é muito simples e objetivo. Quanto daquilo que vocês ganham hoje já está comprometido com cartão de crédito e custos fixos no próximo mês? Se vocês tiverem essa simples resposta, conseguirão, a partir dela, definir melhores margens em relação aos seus gastos, investimentos e doações. Muitas pessoas não doam porque não sabem quanto ganham e têm medo de fato se esse dinheiro vai sobrar ou não para fazerem as coisas do mês e pagar as contas. Muitas pessoas não investem por medo de não ter recurso também para honrar os seus compromissos. Então, essa falta de clareza e organização faz com que vocês gastem tudo sem sequer perceber se poderiam ter feito melhores investimentos ou investido o seu recurso antes mesmo de gastar. Essa diferenciação entre o que ganha e o que já está comprometido vai gerar para vocês um valor de sobra, de disponibilidade, que vocês podem tomar decisões de forma antecipada em relação à saúde financeira de vocês como casal. Caminhando para o fim da pesquisa, olha só, 44% de quem passou por emergência financeira tem dívidas. 1/3 da população está endividada. Ao considerar dívidas em atraso, o perfil caderneta apresenta o menor percentual entre as demais segmentações, 27%. Já o perfil sem reservas é o que mais informa ter dívidas, 37%, acima da média da população, 33%. O endividamento também tem relação direta com o estresse. 7 em cada 10 pessoas com dívida indica um alto nível de estresse. Já entre quem não tem dívida, o percentual cai para 44%. Então, esse é um fator, de fato, que você deve perceber na sua relação conjugal, na relação com seus filhos, o seu nível de estresse, paciência, empatia, quando vocês estão vivendo uma pressão financeira neste sentido. E para encerrarmos, eu quero trazer algumas das 12 afirmações aqui colocadas para aqueles que estavam fazendo o teste, né, respondendo a pesquisa, e esse paradoxo
que ele nos traz aqui. Então eles tinham que falar se eles concordavam com essas afirmações totalmente, parcialmente, qual era a percepção deles sobre algumas afirmações. Eu queria ouvir também qual dessas afirmações para você é um ponto-chave, é um ponto que trabalha a sua mente, o seu estresse, preocupação financeira na sua casa. Primeira frase: estou sempre preocupado em aumentar a minha renda. Segunda: não compro nada de que não esteja realmente precisando. Terceira: fico preocupado em precisar depender de amigos, familiares para manter minhas contas em dia. Quarto: preciso trabalhar em excesso para conseguir pagar as contas. 5. Vivo constantemente em aperto financeiro. 6. Questões financeiras frequentemente são motivo de discórdia na minha casa. 7. Tenho muito cuidado em controlar as minhas finanças. 8. Quando entra algum dinheiro, ele já está comprometido com as contas em atraso. 9. Me sinto constantemente muito cobrado e sob pressão em relação aos meus gastos. 10. Prefiro gastar dinheiro agora do que guardá-lo para o longo prazo. 11. Não consigo dormir de modo adequado, pois vivo preocupado com a minha vida financeira. E 12. Já briguei com amigos e familiares por causa de dinheiro. Então, eles tinham que responder dentro dessas afirmações se eles concordavam parcialmente, totalmente, e se ficariam ali no meio termo. E a partir dessa pesquisa, desse paradoxo, nós descobrimos que, enquanto a maioria das pessoas afirma cuidar das finanças, parte delas prioriza os gastos imediatos a investir, mesmo tendo consciência e clareza que ter uma vida e um patrimônio financeiro investido pode reduzir o seu nível de estresse, preocupação, resolução de problemas e de emergências financeiras. E para concluir aqui, alguns destaques em relação à pesquisa, e você consegue acessar 100% desse arquivo e a sua disponibilidade no site da Ambima, mas eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também no nosso vídeo. Para caminharmos ao encerramento desse vídeo, eu vou trazer para vocês algumas ações práticas e soluções para que vocês diminuam esse estresse financeiro. Agora que nós entendemos a causa de muitos dos motivos do estresse financeiro, a consequência dessa causa, que é não ter reserva, não ter previsibilidade, não ter clareza, não entender o que de fato está acontecendo com as suas finanças, não ter clareza das suas dívidas, tudo isso são causas que trazem consequências em relação ao seu humor, à sua personalidade, trazem consequências para o seu ambiente familiar, e tudo isso vai tornando esse ambiente um ambiente mais estressante, mais sensível ali em relação às questões do dia a dia que nós poderíamos resolver facilmente se tivéssemos reserva, recurso entrando. E entenda, cada casal está vivendo uma fase, uma fotografia. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja vivendo uma fase em que de fato as rendas caíram e não sabe como pagar as contas. Você vai viver uma fase mais desafiadora, mas entenda que essa fase vai passar. Vocês conseguirão superar essa fase se tiverem clareza, um plano de ação, consciência do que está acontecendo e a partir disso construir um plano de ação. Essa fase vai passar. Suportem juntos e vocês suportarão com muito mais leveza se estiverem juntos nessa jornada, nas fases mais difíceis que vocês possam estar passando. E agora nós vamos tratar a solução. Quais são as soluções possíveis dentro dessa questão do estresse financeiro para que vocês diminuam o estresse, sejam mais assertivos e tenham uma vida mais tranquila financeiramente? Primeiro, façam uma lista de tudo aquilo que te estressa financeiramente. É o gasto em excesso? É a falta de investimento? São as dívidas? O que de fato te estressa? Como você chegou a esse motivo que te estressa? Foi a utilização do cartão de crédito? Foi o cheque especial? Foi uma decisão que fez com que você se endividasse ou foram pequenas decisões? O que te levou a essa situação que hoje te estressa? O que levou você a essa situação? Entendendo essa raiz do problema, entenda, essa raiz, esse cartão, por exemplo, que é um dos maiores motivos de endividamento da população brasileira, esse cartão que hoje te gera estresse e te levou a essa situação de endividamento, ele ainda faz parte da sua realidade financeira? Porque se ele é a causa e o motivo para esse momento, por que continuar com esse cartão se ele é a causa raiz de muito do seu estresse financeiro? Não seria melhor abrir mão do cartão por este momento, por essa estação, para que vocês voltem a ter paz, organização, e aí sim, depois disso, usar o cartão com sabedoria, utilizando da maneira correta para ganhar pontos e benefícios? Entenda, vocês precisam identificar quais são as causas
que levaram vocês a viverem esse estresse financeiro. Decisões, falta de acordo, o que aconteceu? Entenda a raiz. Veja se essa raiz ainda está atuando na vida financeira de vocês e cortem o mal pela raiz. Isso vai ser fundamental nesse processo de começar a evitar novamente essa bola de neve para o futuro e essas consequências futuras. Segundo plano, faça num papel, pega um papel de pão, uma folha de caderno, escreva qual a realidade, a fotografia financeira de vocês atual. É fundamental que vocês tenham clareza absoluta de quanto vocês ganham, daquilo que vocês ganham, quanto já está comprometido no próximo mês, sempre olhando para o futuro. Olha o seu próximo mês. Quanto é a projeção de ganho de vocês? Quanto vocês já possuem comprometido com cartão, custo fixo e gastos obrigatórios de vocês? Quanto sobra entre gastos obrigatórios e quanto vocês farão de dinheiro? Esse valor, ele é um valor que vocês podem tomar decisões e governar sobre ele. Vocês podem tomar decisões de investir, de gastar como quiserem, com lazer, com iFood, com saídas, não importa o como, mas é fundamental que a partir dessa disponibilidade, que vocês sabem qual é esse valor, vocês definam uma estratégia, um orçamento, linhas de gastos que façam sentido para o estilo de vida de vocês. Uma recomendação como planejador financeiro, inclusive segundo a pesquisa do estresse, quando vocês possuem investimento, patrimônio financeiro, isso diminui o nível de estresse de vocês. Isso é proteção para a saúde mental e saúde financeira de vocês como casal e como família. Não negociem isso. Não negligenciem o fato de vocês não terem reserva. Escolham, decidam abrir mão de um prazer momentâneo para construir a reserva de vocês. Se vocês tiverem muito desejo, muita vontade de gastar, trabalhem intencionalmente novas fontes de renda. Para cada novo desejo, para cada novo gasto, uma nova fonte de renda, um dinheiro novo para suprir um desejo, uma necessidade de compra. Mas fora disso, concentrem-se em fazer dinheiro novo e investir todos os meses com aquilo que vocês já fazem hoje. É fundamental que vocês tenham a cultura, a prática de investir mensalmente alinhados a um propósito, construção de reserva, depois troca da televisão, viagem em família, compra da casa, definam objetivos em comum, porque quando vocês estão alinhados juntos num propósito, seja para gastar, para investir, vocês serão mais fortes, serão mais resilientes e no longo prazo estarão mais unidos em relação às finanças de vocês, mesmo que passem por estresse financeiro. Estresse financeiro é uma passagem, vocês terão fases, porque a vida financeira é cíclica, ela tem altas e baixas, tem fases de estresse e realmente vai passar por isso, mas isso não deve ser uma constante na vida financeira de um casal e de uma família, porque isso pode ser altamente destrutivo para um casal e para uma família viver esse nível de estresse, de alto estresse financeiro constantemente na sua vida e no seu relacionamento. Eliminem a tentação, se desfaçam daquilo que hoje os leva ao estresse financeiro através de decisões e acordos juntos, como casal e como família, respeitando os valores de cada um, do marido e da esposa, para que vocês tomem decisões juntos, como casal e como família. Para encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma outra recomendação de vídeo para que você continue essa jornada de crescimento e organização financeira e não deixe de se inscrever aqui nessa bolinha.